1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Está faltando aqui o microfone. Lá, 1 Pedro, capítulo 5, se você achou, acompanha comigo a leitura aí, verso 1 até verso número 11. 1 Pedro 5, Novo Testamento, diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o façam em qualidade de presbítero, como eles, e testemunham dos sofrimentos de Cristo, como pastoreiam o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Orem por ele, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. Não haja como dominadores os que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a perecível glória de Deus. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da mão do Senhor, para que Ele vos exalte no tempo certo. Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele é quem tem cuidado de você. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm ao redor do mundo inteiro estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará e confirmará, lhes dará a força e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amém? Vamos orar? Não está funcionando aqui não, o celular? Tá? Então tá, vamos orar. Senhor, nós pedimos a Ti, fala conosco, perdoe os nossos pecados, que nada possa nos impedir de receber a palavra da fé. Ó Deus, plante essa semente nos nossos corações, abençoe a nossa jornada, abençoe a nossa vida. Deus, só o Senhor conhece o nosso amanhã, e nós te pedimos que o Senhor possa abençoá-lo. Nós pedimos que a palavra do Senhor possa, Senhor Deus, nesse dia visitar-nos profundamente, que o Espírito Santo fale conosco, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor derrame graça, o Senhor derrame bênção sobre nós. Esse é o nosso pedido. Muito obrigado, porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui, e que assim seja feito conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, a carta é 1 Pedro e 2 Pedro também. Obviamente aqui nós estamos falando do apóstolo Pedro. Provavelmente não foi ele que escreveu. Ele vai citar um nome que estava com ele no final da carta, um nome chamado Silvano, que também na tradução é Silas, o Silas que andava com Paulo. A chance de Pedro ser analfabeto era muito grande, porque naquela época, na Galileia, onde morava a maioria dos discípulos de Jesus, chamou a taxa de analfabetismo, era mais de 90%. As pessoas elas trabalhavam braçalmente, e a gente está falando então de uma cultura muito diferente da nossa. Então, provavelmente, é quase certeza que Pedro não sabia escrever, mas ele estava acompanhado de alguém que escreveu as palavras que ele foi ditando. Ele vai citar também que ele estava na Babilônia, mas ele vai usar esse termo não porque a Babilônia existia, a Babilônia já tinha caído há muitos séculos atrás. Ele está falando de Roma, que Roma era a nova Babilônia, no sentido de que Roma era um novo império pagão, onde toda sorte de coisas erradas acontecia. Era
o império do paganismo, né? No paganismo é isso, ser um pagão é ser alguém que adora vários deuses e que está sempre nos extremos da vida, né? O que, por exemplo, simboliza o paganismo? É muito parecido com o mundanismo que existe nos dias de hoje. O que, por exemplo, né? As bebedices, né? As farras, as prostituições, as moralidades, todas essas coisas, as drogas, todas essas coisas exageradas, né? que essas pessoas sempre fizeram no paganismo, é o que a gente vê acontecendo hoje em dia, né? É uma tentativa das pessoas encontrarem um pouquinho de paz no seu coração fermentado, e a verdade é só Cristo pode preencher o nosso coração dentro desse mundo tão cheio de dificuldades, de problemas. Nós não vamos encontrar saída, né, através dessas coisas. Não estou dizendo que a gente não possa, né, participar de uma festa, não estou dizendo que bebida pode vir pecado, mas estou dizendo que o paganismo e o mundanismo é o quê? É justamente o extremo de tudo isso. É o extremo, a pessoa chegar nos extremos, né? Então ela, quando chega nisso, ela desonra a Deus e se torna inimigo de Deus. O ímpio, a palavra de Deus fala sobre o ímpio, é justamente esse que é o quê? Que é a favor da impiedade. O Senhor Deus, Ele é santo. O ímpio, ele é um inimigo de Deus. Então, quando a pessoa ela começa a pecar deliberadamente, ela não quer se arrepender, ela está se posicionando como inimigo de Deus. A Bíblia diz: quem diz que Deus não existe ou que tenta se colocar contra Deus é um tolo, né? E não vai passar de cargo entre cargos, porque Deus destruirá essa pessoa, porque a ira divina existe. Pois bem, Pedro escreveu essa carta aqui no contexto que os cristãos que viviam na região da Ásia Menor, eles estavam se espalhando, porque estava tendo muita perseguição do cristianismo, justamente vindo desse pessoal aí do Império Romano, né, que era forte, estavam perseguindo, eles tinham que se espalhar. E quando eles se espalhavam, né, o cristianismo ia se enfraquecendo. Por quê? Porque eles perdiam aquela comunhão uns com os outros. Então, por exemplo, o cara está morando numa cidade e que ele pode ter 20 cristãos junto com eles, que eles oram juntos, que eles falam de Deus juntos. Agora ele tem que mudar só ele, a mulher dele e o filho para uma cidade que ele não conhece ninguém, que ele não sabe que eles são cristãos. Isso foi enfraquecendo o cristianismo e Pedro percebeu que isso estava acontecendo na Ásia Menor e escreveu essa carta para ajudar esses cristãos, porque ele estava com medo do mundanismo tomar conta desses cristãos, porque muitos ainda eram novos convertidos, então eles conheciam muito pouco sobre Deus ainda, e Pedro estava preocupado com isso. Então isso aqui é interessante também, porque aqui já traz para nós uma lição. Viver de forma isolada, né, é uma falta de sabedoria. Está escrito de Salomão, que é considerado o homem mais sábio que já pisou na terra, obviamente sem contar o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse que aquele que se isola, que tenta viver sozinho, ele intenta contra a sabedoria de Deus, né? A pessoa que quer viver isolada, ela está dizendo: Deus não sabe o que faz. Deus, na verdade, quando ele quer que as pessoas sejam unidas, ele na verdade está falhando no que fez. Viver de forma isolada é, na verdade, um pecado. Por que é um pecado? Porque nós não fomos feitos para que a nossa vida se desenvolva sozinha. Nós precisamos de outras pessoas em todas as áreas da nossa vida. Quando Deus, no começo, criou Adão, o próprio Adão percebeu que faltava algo, e assim Deus fez a ele e Eva. E Adão e Eva então estavam juntos. Isso em todas as áreas da nossa vida, não é? Se você for olhar para o trabalho, para tudo, a gente precisa de pessoas, mas a gente vive num mundo em que as pessoas elas estão cada vez com mais medo de outras pessoas. Por quê? Porque os corações estão machucados. Então, hoje em dia, as pessoas elas têm muito medo de serem afrontadas, elas têm muito medo de serem humilhadas. Muitos são humilhados no trabalho, muitos são humilhados dentro de casa. Então, vão acontecendo tantas coisas que hoje em dia a gente vive uma era bem individualista, certo? Onde as pessoas realmente acham que, de fato, o melhor dos mundos é você viver sozinho, né? Viver sozinho como um animal, porque ali fica bacana, mas o animal não vai, né, te atrapalhar, por aí vai.
Não é à toa que as pessoas hoje em dia, elas falam que existem muitas pessoas que são pais de pet, né? São pessoas que escolheram para si serem somente pais e mães de pet. Não porque isso seja errado, mas simplesmente porque é uma fuga, né, da vida de comunidade. Não tem problema nenhum ter animal. A Bíblia diz que Deus criou animais domésticos, então existem animais que são feitos para estar conosco na nossa casa. Então não tem nada de errado nisso. O problema é quando eles se tornam uma substituição, da vida de outras pessoas. Então hoje em dia tem pessoas que não têm mais amigos. Muitas vezes nas nossas vidas a gente não tem ninguém que a gente converse, que a gente possa abrir o coração. E na Bíblia a gente diz que a gente tem que sorrir com quem está sorrindo, chorar com quem chora. A gente precisa ter pelo menos um amigo nessa vida. O Senhor Jesus mesmo, ele escolheu os 12 discípulos, ele tinha 3 que eram mais próximos dele, Pedro, Tiago e João, e João era mais próximo ainda. A Bíblia diz que João deitava a cabeça no peito de Jesus. Então havia o quê? Uma intimidade, uma proximidade. Isso é fundamental que aconteça. Então, essa teoria hoje em dia de que Deus está em todos os lugares, para que frequentar a igreja, na verdade é um discurso de pessoas feridas. E eu entendo algumas, muitas são feridas por igrejas que têm escândalos, só fala de dinheiro, roubo, pastores em cargo-tério. Eu entendo essas pessoas, é muito triste, porque eu passei por situações como essa, em igrejas que pessoas fizeram isso, sabe? E muita gente saiu decepcionada, muitos nunca mais voltaram, nunca mais quiseram saber de igreja e coisas nesse sentido. E eu entendo, mas eu quero dizer que mesmo entendendo, a gente não pode se render, certo, a esse tipo de coisa, porque nós precisamos da comunidade, assim como nós precisamos da nossa família, nós precisamos da comunidade, da igreja, nós precisamos estar inseridos numa sociedade. Não dá para viver sozinho, certo? Então a gente precisa voltar desse senso, de coletividade, que é tão importante para o desenvolvimento, humano de forma geral. Isso é necessário, isso é fundamental. Pois bem, Pedro ele escreve dizendo assim: eu sou um presbítero, como vocês. Ele está escrevendo para os líderes ali da Ásia Menor, esses cristãos que estavam lá espalhados. E ele vai dizer: eu sou um presbítero como vocês. O que significa presbítero? A palavra presbítero e a palavra pastor no grego, que é o texto original, é a mesma coisa. Existem igrejas hoje em dia que tem pastor, evangelista, presbítero, diácono. O que a Bíblia vai falar que pastor e presbítero é a mesma coisa, é só questão de nomenclatura. Então não tem muita diferença, na verdade não tem nenhuma diferença. Tanto é que o apóstolo Pedro está dizendo: eu sou presbítero como vocês, eu sou um pastor igual vocês são. E ele vai dizer então: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sentimentos de Cristo, como alguém que participou da glória revelada. Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem para ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas faça com o desejo de servir. Olha, isso aqui é uma coisa que você deve saber, perceber, aprender e ensinar para outras pessoas. Se você tem alguém na sua vida, certo, que está em dúvida a respeito de alguma igreja para frequentar, peça para essa pessoa seguir o conselho do apóstolo Pedro. Ele diz assim, que todos aqueles que estão nessa posição de presbíteros ou de pastores, eles não devem fazer por ganância, mas servir com boa vontade, que eles não devem tentar dominar as pessoas, porque na verdade quem a cuida de forma geral é o supremo pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que a Bíblia fala e ensina sobre igreja? A Bíblia diz que o pastor, sim, está escrito, ele é digno do seu salário. Aquele que apacenta e ensina, ele é digno do seu salário. A Bíblia também diz que o Evangelho não se pode vender, certo? Não se pode vender aquilo que Deus deu de graça. E não se pode cobrar para fazer
né, as coisas de Deus. Por exemplo, se alguém me liga e pergunta, você pode pregar na minha igreja? Eu digo, posso. Quanto você cobra? Não existe isso. Se alguém diz o valor, essa pessoa na verdade não serve a Deus como que Pedro está falando, por amor, mas sim por ganância, certo? Então, nunca uma igreja deve dizer, por exemplo, assim, hoje nós vamos ofertar, cada um vai ofertar 50. Isso só vai se fosse, não existe isso, tá bom? Então, qualquer tipo de tentativa de domínio, de tentar amarrar a mente das pessoas, é uma coisa desprezível, não é? Que você deve falar. Deixa eu te dizer uma coisa, tem muita gente que tem medo de falar de falsas igrejas, porque tem medo de estar falando contra ungidos de Deus, pessoas que são de Deus, e a gente sabia que a gente peca quando a gente sabe o bem que tem que fazer e não faz. Tiago falou isso. Se você sabe o bem que tem que fazer e não faz, você comete pecado. Então, quando você vê uma pessoa que ela está entrando numa furada, numa lascada, em que ela está sendo dominada, certo? Por um líder, né? Que simplesmente está tentando amarrar a mente, a cabeça da pessoa, através de medo, falar que vai para o inferno sem idealismo, e essas besteiras todas, você é obrigado a ensinar para essas pessoas o que é uma verdadeira igreja. E deixa eu te dizer uma coisa, essa semana eu vi um vídeo que, pelo amor de Deus, sabe, um pastor, muita gente escuta na rádio, né, de manhã, não vou citar o nome não, mas esse pastor, um videozinho, alguém mandou uma pergunta para ele, né, um pastor grande de Goiânia, e a pergunta foi assim: pastor, eu sou músico, posso trabalhar à noite? Aí ele disse assim, um médico, ele pode fazer aborto? Não, não convém. Então um músico também não convém trabalhar à noite. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, gente, esse cara é louco. Ele vai sustentar os músicos então que congregam na igreja dele? Ele diz que exercer a profissão de músico durante a noite é pecado. E que na igreja dele, aqueles que fazem, eles estão pecando. Mas nenhum músico na igreja dele é assalariado, ele não contrata ninguém. Agora, tocar na noite tem os seus perigos? Claro que tem, né? As pessoas que têm esse tipo de trabalho, elas têm que vigiar, porque existem tentações, mas tentação tem em qualquer lugar. Se você trabalha numa empresa, você pode ser tentado, certo? De várias formas, pode ser tentado por dinheiro ilícito, pode ser tentado sexualmente. Em todas as áreas da nossa vida a gente pode ser tentado. Então, a verdade é que esses caras que querem colocar a cabeça nas pessoas, dizendo que pode e que não pode, sendo que a Bíblia não fala nada, esses caras não são pastores. Esses caras, na verdade, são dominadores do rebanho de Deus. É Jesus que manda, é Jesus que é o cabeça. Quem sou eu para virar para você e falar, ó, para de fazer isso? Eu tenho que ensinar você as escrituras e você ter maturidade de tomar as decisões, certo? Conforme a palavra de Deus. Não eu ficar aqui pontuando regras. Não faça isso, faça aquilo outro. O apóstolo Paulo vai falar. Tem muita gente até hoje que fica seguindo dias, festas, dizendo dia de sábado não pode fazer nada, dia de lua nova não pode fazer nada. Paulo fala sobre isso em Colossenses. E até hoje tem religião que fala, dia de sábado não pode fazer nada. Olha o texto de Paulo dizendo, quando alguém dizer para você que no sábado você não pode fazer nada, nos dias de lua nova não pode fazer nada, ignora. Tudo isso é heresia, não está na palavra de Deus. Então, nós somos chamados para sermos conduzidos, sim, por pessoas que são, né, pessoas que estudam a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus. Mas você é um ser humano pensante, que pode olhar para as pessoas e avaliar. Você deve avaliar o que é o pregador. O que a Bíblia diz é, quando você for olhar um presbítero, certo? Você avalia, né? Se você não está no problema sério, chame outra pessoa, né? Porque ele diz que o testemunho, testemunho de 2 ou 3, ele vai ser válido. Por quê? Porque existe calúnia também, né? Existe calúnia de informação, mas você, quando está vendo ele, você pode muito bem chegar e falar. Então eu quero fortemente te encorajar a não aceitar, certo? Descer goela abaixo qualquer coisa que as pessoas te dizem no nome de Deus, tá
tá bom? Sabe o que a Bíblia diz em Atos? Diz que quando o apóstolo Paulo pregava, uma igreja que ficava em Bereia, tudo que Paulo pregava, eles iam conferindo nas escrituras do Antigo Testamento para ver se estava correto o que Paulo estava falando. Era o apóstolo Paulo e eles estavam lá conferindo, eles não estavam aceitando só o que jorrava da boca de Paulo, conferindo o que estava escrito ali. Nós somos chamados para viver uma igreja assim. Toda igreja, certo, que quer destruir, manipular pessoas, por exemplo, eles não deixam você frequentar outra igreja. Você chega, por exemplo, no líder, no pastor e fala, vou em outra igreja, não pode. Você congrega aqui, sei lá o que, tal. Eles querem amarrar você, eles não deixam você pensar. Eles querem dizer que o seu pensamento é você tocar no ungido de Deus, é você estar desobedecendo a Deus, é você estar incredulizando. Então, hoje em dia, as pessoas nas igrejas, elas têm medo de pensar, porque elas acham que o pensamento delas é um tipo de incredulidade. Não é. Nós temos uma mente, Deus nos deu uma mente, e viver o cristianismo não é cometer suicídio intelectual. Então, por favor, saia dessas amarrações e ajude essas pessoas que estão presas. Gente que, na verdade, adolescente, jovem, que não pede nem para o pai e para a mãe orientação se deve ou não se casar, fica pedindo para líder, pedindo para pastor. Pelo amor de Deus, entendeu? Isso não existe. A gente precisa entender que Deus nos chama para compreender a sua palavra, para viver em comunhão, para orarmos uns pelos outros, nos fortalecermos, pedirmos conselhos, mas no final nós tomamos a decisão. Isso é uma igreja saudável, é o que a Bíblia nos ensina, é o que Pedro vai falar que nós temos que fazer. E olha o que ele vai falar mais, porque o que realmente é sério é aqui, as consequências disso. Ele vai dizer o seguinte, olha, verso número 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se então aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da mão poderosa de Deus, para que Ele vos exalte em tempo certo. E lancem sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele é quem tem cuidado de vós. Primeira coisa, a Bíblia não diz, que os humilhados vão ser exaltados, Isso não é uma palavra bíblica, tá bom? A Bíblia diz que aquele que se humilha diante do Senhor será abençoado, tá bom? Então esse negócio da gente pensar que a gente está sendo humilhado, Deus vai exaltar, isso não está na Bíblia, então a gente tem que tomar cuidado. Tem certos versos aí que as pessoas elas juram que estão na Bíblia, mas não estão. Esses dias me mandaram um vídeo de uma mulher falando assim, porque a Bíblia mesmo diz que os olhos são a janela da alma. Onde está escrito isso? Eu nunca vi isso na Bíblia, E outra coisa é começar a tirar de contexto o que está escrito. Você não pode pegar um texto que está falando uma coisa, certo? E querer aplicar ele em outra coisa da vida. Isso é o que o povo mais faz para tentar o quê? Amarrar as pessoas, Amarrar as pessoas. E o texto então está dizendo o seguinte, que essa humildade deve estar em nós, a humildade da gente compreender então que sim, existem líderes, existe comunidade, a gente precisa sim se unir como igreja. Nós precisamos entender que a humildade ele é um princípio fundamental na fé cristã, é um princípio de Deus que leva de fato o Senhor a nos abençoar. A humildade ela precede a graça de Deus, precede as bênçãos de Deus, e nós devemos lutar contra o orgulho com todas as nossas forças, porque como diz o texto, logo depois de falar sobre o orgulho, está dizendo, lance a sua ansiedade diante do Senhor. Muitas ansiedades que nós temos são frutos do orgulho. Vou te dar um exemplo. Quando você acha que todo o dinheiro que você tem é fruto somente do seu esforço, do seu mérito, você está sendo orgulhoso. Porque a Bíblia diz em Deuteronômio 8:18 que é Deus quem te dá força para que você conquiste as coisas. Então, a partir do momento em que você se torna uma pessoa que gosta de bater no peito e dizer, eu conquistei, eu saí da pobreza e ganhei isso, comprei isso, aquilo outro, você está sendo orgulhoso.
Você, na verdade, está atribuindo a glória ao seu braço, à sua força. É o que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. A verdade é, Deus nos concede a oportunidade de nós trabalharmos para nós sim sermos abençoados, abençoarmos a nossa família, abençoarmos os necessitados, abençoarmos a obra de Deus. Mas isso tudo vem porque primeiro Ele nos dá força. Então, sempre que você for orar e que Deus te abençoar, é o que? Senhor, muito obrigado. Porque se não fosse o Senhor abrindo a porta, me dando força, fazer tudo cooperar para o bem, eu não tinha conseguido nada. Então, não joga o mérito nas suas costas. Óbvio, você se esforçou? Sim, você tem o seu papel nessa história. Todavia, é Deus, Todo-Poderoso, é que entregou tudo. Porque se não fosse Ele fazendo as peças se encaixarem, não ia chegar no lugar nenhum. É Deus que dá o encaixe certinho das peças. Pode pensar na sua vida. Tudo que você fez, conquistou, de alguma forma você vê que as coisas elas se abriram por quê? Porque tinha alguém por detrás disso. E não é porque você é costa quente, porque tem Deus na sua vida, Deus cuidando de você, te guiando. Então, o orgulho traz muita ansiedade, certo? Porque o orgulho faz a gente puxar para as nossas costas o peso de carregar as coisas. E Jesus diz o quê? Vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vou ensinar vocês a serem mansos e humildes de coração. Então quer dizer que viver uma vida pesada muitas vezes é consequência do orgulho. É consequência da gente trazer para nós a responsabilidade completa de ter a capacidade de passar no concurso, de conseguir passar naquela etapa de trabalho, de conseguir vencer um problema. É nós transferirmos para nós a capacidade total de resolver alguma coisa e não colocar Deus no jogada. Tiago vai dizer o seguinte: nunca abra a sua boca para dizer, eu vou viajar amanhã e lá eu vou fechar um monte de negócio e vou prosperar. Tiago diz, nunca abra sua boca e fale isso. Ele vai dizer, diga assim, se Deus permitir, amanhã eu viajarei e negócios serão fechados. Então, é se Deus permitir. O Salomão ele vai dizer também no capítulo 16, no verso 4, nós temos que apresentar a Deus todos os nossos planos, certo? Antes de fazê-los, antes de colocá-los em prática. Coloque uma oração, põe diante de Deus, pergunte ao Senhor, Deus, é esse o caminho, Deus me ajude a não fazer pela minha força, pelo meu orgulho, pela minha soberba, porque senão eu sei que as coisas vão dar errado. Olha, o que eu estou te dizendo é que uma das maneiras de nós vencermos, então, o orgulho, a ansiedade, é nós sermos humildes diante de Deus. Você vai perceber também que Paulo vai falar isso em Filipenses 4, ele vai dizer para a gente colocar as nossas orações, as nossas súplicas e os pedidos que nós temos diante do Senhor. Então, para o nosso coração parar de ficar inquieto, porque às vezes a gente está inquieto hoje, a gente pode estar aqui inquieto por uma conta que tem que pagar amanhã, por um problema que tem que resolver, por uma causa que está na justiça que nunca anda, nunca tem notícia de que pé está a situação. Então, assim, são tantas coisas que param sobre a nossa cabeça. É um filho, será que está tomando a decisão certa ou errada? É eu, será que eu estou no relacionamento certo ou não? Será que vai dar certo a minha caminhada? Será que eu estou fazendo o curso certo? Então, assim, são tantas incertezas, e essas incertezas só morrem aos pés de Deus. Guarda isso no seu coração. Todas as incertezas da vida morrem aos pés de Deus. E para isso acontecer se ajoelhe aos pés de Deus, porque essas coisas vão morrer. E é muito interessante o que o texto vai dizer aqui abaixo. Olha o que diz no versículo de número 8. Estejam alertas e vigilantes, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando um espaço para você devorar. Que espaço é esse que o diabo está procurando? O texto está sendo claro. É o orgulho, é a ansiedade. Aonde que é que o diabo encontra espaço para tocar a vida de uma pessoa? É quando essa pessoa vive a soberba, quando essa pessoa acha que tudo depende de si, quando essa pessoa que não entrega as coisas na mão de Deus e vive uma loucura de ansiedade.
Deixa eu te dizer uma coisa, a gente precisa aprender a esperar em Deus. Como uma frase lá que eu coloquei lá hoje, né? Deus, Ele é um planejador melhor que nós. Portanto, se acalme. A Bíblia diz, aquiete o teu coração, porque Deus é o Senhor. Nós temos que aprender a ter calma, gente. Calma, sabe? Davi esperou com calma, né? Até o dia em que ele virou rei. Deus tinha dito para ele lá atrás. Ele esperou para ser rei. Moisés esperou no deserto Deus o chamar. Então, todas as pessoas que Deus escolheu, Ele preparou elas antes. Se ainda não aconteceu, é porque Deus ainda está preparando. É porque Deus ainda sabe que nós não podemos ainda receber essas coisas. Né? Então, deixa Deus fazer, deixa Deus ser Deus, sabe? Às vezes a gente quer tomar o lugar de Deus, às vezes a gente começa a fazer umas orações e quando a gente percebe, parece que a gente está aconselhando Deus, já viu isso? A gente começa a aconselhar, Deus, se fosse assim, não ia ser perfeito, estava tudo certo, né? E aí a gente volta e fala, nossa Senhor, me perdoa, o Senhor faça, tem que ser feito, cuida da minha vida e guia os meus caminhos. Então, isso aqui é uma guerra real que o Pedro está falando. O diabo ele anda ao nosso derredor. Não é? A gente não precisa ter medo, nós estamos em Cristo. Mas a gente precisa sempre que a gente notar essa ansiedade que tenta fazer a gente tomar decisão sem orar, essa ansiedade que tenta fazer a gente tomar decisão por impulso. A Bíblia diz: não toma decisão com o coração agitado. Então, toda essa ansiedade, essa coisa, essa preocupação, não deixa esse a gente vencer. Não deixe esse negócio de fazer tomar decisões. Você não pode agir desse jeito. Eu não posso agir desse jeito. Nós precisamos, certo, vencer a nossa alma quando ela tentar falar mais alto do que a palavra de Deus. Vai ter hora que a sua alma vai gritar e vai parecer que a palavra de Deus vai estar o quê? Falando baixinho no seu ouvido. E você vai ter que se ajoelhar a ponto da sua alma e diminuindo o tom de voz dela, e a palavra de Deus começa a aumentar o tom de voz, e você coloca tudo aos pés dele de novo e diz: Senhor, eu vou fazer só se o Senhor falar comigo, eu vou esperar, eu vou descansar. Né? Então, tem uma frase que diz assim que muitas vezes os cristãos, mesmo sendo filhos de Deus, né, e já tendo todas as bênçãos de Deus à sua disposição, às vezes eles perdem para o diabo por uma coisa só, que é pela paciência. Satanás tem paciência para ficar nos rodeando, tem paciência para nos rodear, ficar nos rodeando, para ficar como uma hiena, né? Já viu, né? Os Discovery Channel por aí, né? Então, Satanás tem paciência, né? Ele conhece, porque ele nos observa, conhece as nossas fragilidades, e ele fica contando, ele tem paciência. Então, a gente precisa entender que o que pode destruir a nossa vida é a nossa inquietação, é a nossa impaciência, é a nossa ansiedade. Tudo isso Deus disse que ia nos libertar disso. Então, nós temos uma segurança perfeita, a ponto de não ter medo nenhum desse diabo que anda ao redor. A Bíblia diz que Deus coloca o seu anjo ao nosso redor. Está escrito no Salmo 34. Então, além de Jesus dizer: eu nunca te deixarei, nunca te desampararei, estarei contigo todos os dias até consumação do céu. Jesus está do seu lado, do seu lado. Não tem anjos perto. E o diabo está ali ao redor, certo? Por quê? Ele está esperando a gente o quê? Se afastar da confiança que nós temos em Deus. E esse afastar é o quê? Quando você se torna orgulhoso, uma barreira se coloca entre você e Deus. Quando você deixa a ansiedade dominar o seu coração, uma barreira vem. E aí dessa feita você está o quê? Uma luta direta com o diabo. E deixa eu te dizer uma coisa: ninguém consegue ganhar do diabo pela sua própria força. Nós só ganhamos o diabo pela força de Cristo. O diabo é um ser espiritual que foi criado por Deus, e ele tem força e poder. Mas ele não tem capacidade nenhuma de liberar Jesus Cristo, onde Jesus Cristo está. É por isso que nós estamos de pé até hoje. Jesus Cristo está com a gente. Entendeu? Então, larga a ansiedade, joga fora essas coisas, porque não vai ter poder para nos tocar. Diz o texto cristão, diz o texto então, para a gente tirar aqui para encerrar. Revistam-se, verso de número 9. Resistam ao diabo, permanecendo firmes na fé,
sabendo que os irmãos que vocês têm ao redor do mundo todo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Só uma pausa aqui. Quando você achar que o seu sofrimento é grande demais, que a sua aprovação é grande demais, lembra que ao redor do mundo inteiro tem gente passando por muito pior, certo? Gente que serve a Deus, gente que ama a Deus, gente que tem muito mais fé que nós, que está passando por dificuldade. Então não adianta no momento da dificuldade a gente dizer, Senhor, a aprovação é muito grande, é isso e aquilo, não. No capítulo 4, Pedro vai dizer o seguinte: se você está sofrendo e você não é um bandido, não é um canalha, não é um usurpador, não é um imoral, fique em paz. Porque se você está sofrendo, né, por seguir a Cristo, então na verdade você, né, está sendo abençoado. Esse fogo, que é uma aprovação, logo ela vai passar. Deus está contigo, te abençoando, te aperfeiçoando. Né? Então, só para você ter uma ideia, essa semana, eu não lembro quem foi, mas alguém pediu para me orar por uma criancinha de 4 anos que fez uma cirurgia para tirar um tumor do cérebro. Uma pessoa extremamente de fé, pessoa sempre fiel a Deus, de oração, na igreja, sabe? Nasceu com um bebê que tem complicações desde que nasceu com um tumor no cérebro, sabe? Então, assim, a gente, somos nós para reclamar das coisas que acontecem conosco, sabe? A gente começa a dar pedido porque falta dinheiro, a gente começa a dar pedido por causa disso, aquilo. E a vida? Já agradeceu pela sua vida? Você está de pé hoje, sabe? Já agradeceu pelo ar que você respira? Agora não, tudo meu carro é um carrinho ali no fundo de pau, tem um carro, pelo amor de Deus. A vida não se consiste na quantidade de bens que você possui, disse Jesus. Não é? Porque os bens dessa terra, a traça e a ferrugem, nós comem, não vai levar nada. Você precisa o quê? Agradecer a Deus pelo que Ele tem te dado hoje, né? As oportunidades de estar de pé, de ter saúde, de poder ter um lugar para você voltar para dormir, de você ter comida. Agradeça a Deus de todo o seu coração, tem gente sofrendo ao redor do mundo inteiro. Para a gente terminar, versículo de número 40. Essa Bíblia já não está mais para mim, não estou enxergando aqui. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido vocês um pouco de tempo, Ele vai restaurar vocês, vai confirmar vocês, e lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. A promessa de Deus é que, passando por esse sofrimento, Deus vai nos firmar, Deus vai cuidar de nós, Deus vai nos proteger. Aqui há uma promessa também para a vida eterna, um galardão para a vida eterna, por aquelas pessoas que creram em Cristo e não desistiram de Cristo, mesmo passando por dificuldades, problemas. Elas vão ser galardoadas, vão ser recompensadas pelo Senhor. Deus que nós servimos tem visto tudo, e Ele está a nos fortalecer mesmo diante de todas as necessidades que nós passamos. Então, fortaleça o seu coração, Deus. Ele está muito mais perto do que você pode imaginar. E a verdade é que todas essas lutas aí que você tem passado, que tem deixado o seu coração depressivo, o seu coração angustiado, o seu coração temeroso, certo? Todas essas coisas a gente vai colocar em oração agora aos pés de Deus, porque nós vamos o quê? Sair daqui com fé no coração. Fé no coração para continuar trilhando o nosso caminho, né? Vivendo debaixo de quem? Desse sumo pastor que é Jesus Cristo, que está sempre a nos guiar, nunca nos deixou sozinho. Às vezes parece que a gente não sente a presença dele, mas ele está sempre nos guiando. Um pastor nunca deixa, certo, as suas ovelhas sozinho, ele está com elas até o final. Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, nós pedimos nesse dia que o Senhor, que conhece os sentimentos que nós estamos tendo agora, as fraquezas que nós temos, as fragilidades, o coração que se machucou por palavras que pessoas nos disseram, as ansiedades da vida, as lutas da vida, o medo de nunca conseguir conquistar aquilo que tem no nosso coração como sonho.
Senhor Deus, o medo de que pessoas que nós amamos tomem decisões muito erradas na vida. Senhor Deus, o medo da pobreza, o medo de ficar inválido, o medo da morte, o medo das doenças. Em nome de Jesus, tira essas coisas do nosso coração. Nos ajude mais uma vez, Senhor Deus, a sermos fortalecidos pelo Teu poder e pela fé, porque nós queremos sair daqui de cabeça erguida. Josué, quando foi guiar o povo na travessia do Rio Jordão, todo mundo estava desacreditado porque Moisés tinha morrido. E o Senhor disse a ele que o povo atravessaria o Jordão em terra seca. Assim como o Senhor fez aquele sinal usando Moisés para abrir o mar vermelho, para mostrar que havia a sua palavra sobre Josué, que agora virou líder do povo, aquele povo ia atravessar em seco o Rio Jordão. E a sua palavra diz que o Senhor falou com Josué, que também se sentia desamparado, porque ele viveu a vida toda sob a tutela da liderança de Moisés. Mas o Senhor disse: Josué, seja forte, seja corajoso, não temas, nem fique com medo, porque eu estou contigo aonde quer que tu andares. Só não olhe para a esquerda e nem olhe para a direita, e medite na minha palavra de dia e de noite, e avance, porque eu, Senhor, vou abrir este rio. Senhor, tu deu a palavra do teu filho, e aconteceu o que o Senhor prometeu. O povo passou pelo Jordão. O Senhor, ó Deus, cumpriu a sua palavra. Tira do nosso coração medo. Está escrito: não tenham medo, porque eu estou com vocês. E a sua palavra que diz, Senhor, a sua palavra diz: eu não vos deixarei, eu não vos desampararei. Está escrito: o Senhor está conosco por todos os dias na nossa vida. Ainda que alguém tente nos jogar numa cova cheia de leões, ali o Senhor fecha a boca dos leões. Ainda que seja jogado numa sarça de fogo ardente, o Senhor coloca ali a tua própria presença nos protegendo do fogo. E assim como profetizou Isaías: se vocês passarem pelas águas, vocês não afogarão. Se vocês passarem pelo fogo, o fogo não os queimará. Porque eu estou com vocês e vocês são muito amados por mim, porque eu tenho escrito o nome de vocês na palma da minha mão. Cuidado de vocês em cada momento, em cada detalhe, abrindo um caminho novo no meio do deserto, colocando uma fonte de águas, para que assim a alma cansada de vocês possa ser saciada e satisfeita. Senhor, o Senhor tem promessas para que nós levantemos a cabeça de novo, e está escrito: levante os teus olhos e coloque os teus olhos acima dos mais altos montes, porque é ali que está o Senhor. Tire o medo dos nossos corações, nos aperfeiçoe no teu santo amor, ó Deus. É o que nós te pedimos, porque diz que o amor lança fora todo medo. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas de amor, de equilíbrio e de poder. E o Senhor nos ajude a viver, ó Deus, essa graça e essa bênção. Nos dá coragem, Senhor. Nos ajude a levantar a cabeça mais uma vez. Nos ajude a não ter medo de errar. Nós queremos, Senhor Deus, enfrentar os desafios. A sua palavra diz: resistam ao diabo. Resistir é estar em pé, é estar em frente, é estar lutando contra, não é correr, não é, Senhor Deus, ter medo, é ficar de frente, posicionado, crendo no poder de Deus que está sobre nós e que faz com que toda a obra do inferno caia por terra. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o nosso coração ele está cheio da sua palavra, e a sua palavra aumenta a nossa fé. Aceita os nossos louvores neste momento para a glória do Senhor. Vamos cantar para Jesus, a glória dele, porque ele é bom. Ah, Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Se o mar me submergir, a tua mão me
a gente já vai encerrar. Uma coisa que eu ia falar, eu esqueci rapidamente. Ontem era 9 horas da noite, né? E eu estava no Instagram assistindo uma exposição da palavra lá ao vivo do Augusto Nicodemos, né? E ele estava falando sobre o papel do dinheiro na vida do cristão, né? Eu peguei isso aqui esses dias, eu ouvi ele falando totalmente o que a gente tinha falado aqui, porque a Bíblia é uma só, né? E tinha 3.000 pessoas assistindo ali ao vivo, né? E ao mesmo tempo, 9 horas da noite também, tinha um rapaz que era um evangelista aqui no Brasil, né? Que ele estava online vendendo ingressos para a turnê dele, né? Ele lota ginásios, estádios, ingressos a R$200 para você assistir um cara sentado num banquinho falando, te amo lindo, você é um lindo de Jesus, sei lá o que, sabe? E aí o que eu percebi, né? Na live desse cara, mais de 30.000 pessoas. Então, assim, você percebe a rasura que as pessoas estão vivendo, sabe? Então, quando a gente prega, igual eu estou te pregando aqui, te apresentando o texto, eu sei que a maioria das pessoas não quer isso, porque isso aqui faz você pensar, te exige responsabilidade, te exige vida espiritual reta. É mais fácil você querer pagar R$200 com um falso pastor, com um falso coach, e ele ficar falando um monte de coisas lindas para você, do que você ouvir a palavra de Deus. Mas eu quero te chamar para que você tome uma decisão na sua vida. Não tem como seguir os dois caminhos, tá? Não tem como você ficar ouvindo essas pessoas e quando elas vão falar, elas não falam nada da Bíblia, elas não ensinam a Bíblia, elas ficam só com jargão de emoção para colocar emoção nas pessoas. Você tem que escolher. O que você quer seguir? Você quer seguir a palavra? Você quer realmente ser um cristão? Então você tem que seguir pessoas, como aqui o apóstolo Pedro falou, presbíteros, que o que? Que seguem ao sumo pastor, que é Jesus. Estão pregando a palavra. Porque não dá. Uma hora você vem na igreja, você ouve a palavra de Deus, depois você está lá na internet ouvindo, você é um lindo de Jesus, pode pecar que Deus vai te abençoar. Não existe isso, tá? Então, escolha, faça a sua decisão. Você é maduro o suficiente, né, para tomar essa decisão, tá bom? Nós vamos passar então para o momento das contribuições. Se você quiser ofertar, contribuir, você pode fazer agora, tem na tela, tem QR Code também. Vamos fazer oração e pedir para Deus tirar do nosso coração a ansiedade com relação às coisas financeiras, tá bom? Que Ele possa nos abençoar. Senhor Jesus, nós oramos, pedimos que o Senhor tire do nosso coração a ansiedade pelas coisas financeiras. Eu sei que é uma das maiores ansiedades que nós enfrentamos aqui nessa terra, é a questão do dinheiro, é o medo de não conseguir cumprir os compromissos, é o medo de não conseguir honrar com aquilo que nós precisamos. Mas nós queremos pedir ao Senhor, coloque confiança e fé no nosso coração, que o Senhor sempre vai abrir uma porta, que o Senhor sempre vai cuidar de nós, porque a sua palavra diz que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Assim como o Senhor sustenta os passos, o Senhor vai cuidar de nós, abençoar, colocar as possibilidades necessárias. Então abençoe cada um que está aqui, abençoe essa igreja. Essa igreja tem estrutura material para fazer a obra do Senhor, não só pregando aqui dentro, Senhor Deus, mas nós queremos crescer mais ainda aqui dentro, sim, também levando a sua palavra para fora daqui, nos unindo para chegar a Deus aos mais necessitados também. Muito obrigado por esse privilégio, por esse momento, ó Deus, por nós estarmos aqui. Muito obrigado, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você quiser ofertar com o envelope, você pode fazer isso. Eu posso jogar. Vamos colocar de pé para a gente encerrar? Vamos encerrar voltando? A gente vai encerrar exatamente no horário. Quem pode? Você pode encerrar aqui para a gente? Então, o pastor João vai encerrar aqui. Nós vamos